Seja muito bem-vindo para você que está assistindo a gravação dessa live. E hoje a gente vai falar como resolver todos os seus problemas. E já antes de iniciar, me conta, quando você pensa, em resolver todos os seus problemas, o que te vem na tua cabeça? Vem na tua cabeça resolver tudo para daí começar alguma coisa? Ou quando os problemas chegarem você conseguir resolver? Me conta. Faça a reflexão. Quando você pensa, nossa, José, eu quero resolver todos os meus problemas. Chega muitos clientes aqui que às vezes estão naquele aspecto perfeccionista e ele quer falar assim, José, eu quero resolver todos os meus problemas para que daí eu consiga viver melhor, para que eu consiga continuar com a minha empresa aqui, para que eu consiga fazer isso, para que eu consiga fazer aquilo. E esse pensamento ele está equivocado, porque vamos pensar que problema é bom, para você que é empresário, você que é empreendedor, você sabe que você está buscando problemas cada vez mais para poder resolver e eventualmente você ter lucro com relação a essa questão. Então é muito relativo essas situações. Então, o primeiro contexto que eu quero trazer para vocês aqui é que o problema, ele não é um problema. Pode até parecer estranho, mas o problema não é o problema. Por quê? Porque o problema é simplesmente um fato. Ele aconteceu. Agora, o que eu faço com o problema que ele vai ter essa divisão, essa questão de para que lado a gente vai colocar esse processo. Boa noite, Priscila, tudo bem? Me conta, fala aqui nos comentários se você está me ouvindo bem, se você está me vendo bem, enquanto eu continuo aqui o conteúdo. E, bom, como eu estava falando, o problema ele não é o problema é simplesmente o que aconteceu. Agora, quando a gente vai olhar para isso, a gente tem dois caminhos. Esse problema pode ser algo que eu tenho controle, e daí se eu tenho controle, eu posso resolver, e esse problema pode ser coisas que eu não tenho controle. E se eu não tenho controle, eu não posso resolver. Ou seja, parece tão óbvio essa situação, só que a nossa mente ela começa a pensar de formas diferentes, que não faz sentido. Por exemplo, se eu não tenho controle de algo, faz sentido eu ficar me preocupando? Não faz sentido. Racionalmente você sabe que não. Porém, o que acontece? A tua cabecinha fica te colocando pensamentos negativos. E daí tem aquela situação que provavelmente você já deve ter ouvido, que o pensamento ele gera um sentimento. E o sentimento ele vai gerar um comportamento, ou seja, é uma cadeia, como se fosse aquele joguinho do dominó que você vai derrubando uma pecinha e vai caindo a outra. Se eu estou pensando em algo ruim, automaticamente o meu pensamento ele vai ser algo ruim. Então, se eu estiver com o meu sentimento ali ruim, devido ao meu pensamento, o comportamento ele vai ser ruim. Então, por exemplo, eu acordei, aí eu acordo e penso, putz, está muito frio. Se eu continuar a ficar nesse pensamento, a probabilidade de eu me sentir mais desanimado para ir treinar é muito grande. E, consequentemente, talvez eu não vá para a academia. Ou seja, voltando ao ponto principal, que eram os problemas que eventualmente acontecem, a gente tem que separar. Começa a fazer uma peneira. Esse problema eu tenho controle ou não tenho controle? Aí você vai ver, não, esse aqui eu não tenho controle. Se você não tem controle, você vai ter um pensamento de, eu tenho influência com relação a isso, porque às vezes não está no teu controle, mas você pode, de certa forma, influenciar ele. Vamos pensar, eu estou num relacionamento, aí eu não tenho controle nas atitudes de uma pessoa que você está ali se relacionando, você não tem como controlar ela, mas você logicamente pode influenciar. Se vocês estão num relacionamento, a ideia é que os dois estejam num pensamento mais alinhado. Então você pode trazer, isso aqui para mim faz sentido, isso aqui já não faz tanto, e vocês podem alinhar. Ou seja, você vai influenciando essa outra pessoa para que aquele problema que eventualmente tinha acontecido, ele possa estar sendo resolvido de uma forma ali um pouco mais tranquila. Então esses dois principais pontos ali com relação aos problemas que a gente não tem controle e a gente tem influência, é mais tranquilo a gente resolver no aspecto de pensamentos. Lógico que de complexidade ele é mais delicado, porque foge 100% do seu controle. Mas eu quero focar mais nessa questão do que a gente tem controle, que aí fica um pouco mais prático, até aqui, para a questão didática do conteúdo como um todo. E dentro das questões, então vamos lá, a gente tem os problemas, está dentro do nosso controle. Quais são as questões que a gente precisa entender para que você consiga resolver todos eles? Um ponto interessante é você entender se esse problema ele é mais de cunho emocional ou se ele é mais de cunho de gestão. Por quê? Porque daí eu vou entendendo quais as ferramentas que eu preciso.
Isso é muito importante, porque tem várias formas de você resolver, né, uma situação. Tem várias ferramentas para você resolver uma situação. Porém, cada ferramenta tem umas que são melhores, tem outras que são, né, piores para resolver isso. Então, por exemplo, eu preciso, sei lá, soltar um parafuso. Eu posso soltar um parafuso com uma faca. Pegar a faquinha, a ponta da faca ali e soltar o parafuso. Porém, se eu tiver uma chave, né, uma chave de fenda, por exemplo, se o parafuso for de fenda, é muito mais prático. Então, dentro dessas questões, por isso que é interessante de ter essa análise. Pô, o que de fato eu preciso para poder resolver essa questão? Qual que é o recurso que seria melhor nesse momento? Daí quando a gente começa a analisar essas questões, você vai percebendo que muitas vezes o teu pensamento, ele só é algo que nem faz sentido. Só que você começa a dar atenção, você começa a colocar um foco, né, melhor nessa situação, ela começa a expandir, você começa a ter novas possibilidades. Então voltando à questão, tô num problema, esse problema ele tá sobre o meu controle, e dentro dessas questões, quais passos que eu preciso? Entender se é mais a questão de gestão ou se está ligado à questão emocional. Como que você vai entender isso? Pensa nas tuas crenças. Quais são os pensamentos que estão impedindo você de resolver essa situação? Se esses pensamentos eles forem mais ilógicos, você percebe que, mas é mais pro lado emocional, fica mais visível. Porque, às vezes você quer fazer, racionalmente você sabe que tem que tomar uma decisão, você tem que fazer um comportamento, mas você acaba não conseguindo. Então tem uma trava ali que está gerando essa dificuldade. E tem outros problemas que você percebe que não, eu poderia ter feito esse comportamento, mas eu não fiz porque talvez eu não me organizei de uma forma interessante. Não me organizei de uma forma que me ajude eu resolver essa situação. Vamos pensar, hoje é domingão. O ideal do domingo é você fazer o seu planejamento da semana. Se você não planejou a sua semana, provavelmente você vai acabar procrastinando coisas da tua semana. Você vai acabar deixando de fazer. E é muito mais prático você ir assistir uma Netflix, você ficar ali rodando o scroll o Reels ali do Instagram, do que você fazer o que você se planejou. Por quê? Ou melhor, o que você não se planejou, o que você gostaria de fazer. Porque tá tudo bagunçado. Agora, quando você coloca na agenda, eu tenho que fazer isso, isso e isso. E daí você já começa a perceber, dentro dessa questão, eu preciso gravar conteúdo, por exemplo. Preciso fazer a live, preciso gravar um conteúdo, ou preciso dar um posicionamento difícil para um funcionário meu. Pega as pessoas que tem empresa. Eu preciso dar um comentário para uma pessoa ali, um funcionário meu, e eu tô com essa dificuldade porque vem uma questão emocional. Você percebe que você está se afastando desse processo. E então não é simplesmente uma questão de gestão. O teu emocional ele está te levando a uma situação que está tendo escapatórias. Você está se esquivando de certas situações. Aí você começa a perceber que, então talvez não é simplesmente uma organização aqui. Talvez esse problema não é algo que racionalmente eu tenho que pensar muito sobre essa questão. Tem um ponto mais profundo desse processo. Daí sempre quando você está diante dos problemas, quanto mais você conseguir se dissociar dessa situação, melhor. José, o que é se dissociar? É basicamente você se afastar. Você estar dissociado. Associado é você estar dentro do processo. É como se eu imaginasse realmente, eu tomando aquela decisão. Agora, se eu estou dissociado, eu estou fora da situação. Pensa assim, sei lá, como se fosse um amigo teu nessa situação. Pensa que chega um amigo teu e vai perguntar, José do céu, tô com um problema aqui, preciso fazer tal coisa, preciso ter esse comportamento, o que eu poderia fazer? Qual que seria a melhor forma de eu resolver isso daqui? Ou seja, pensar dessa forma, você dissociado, você tira o teu estado emocional. Porque vamos pensar assim, o José tem que gravar conteúdo, só que digamos que eu tenho uma questão de insegurança. Mas se eu gravar um conteúdo, as pessoas podem achar que o conteúdo não tá legal. Mas eu vim fazer a live aqui, o pessoal pode não gostar do conteúdo. Aí você percebe que, mas isso aqui não faz sentido. Esse pensamento, se as pessoas não gostarem, o que eu tenho controle sobre elas? Não. Ou seja, dane-se. Agora, mas e se for verdade? Talvez eu não tenha tanto conteúdo assim para gravar esse vídeo, né? Esse conteúdo. Talvez eu não tenha algo interessante para passar para as pessoas. Só que daí você pensa, mas se você estudou para isso, quer dizer que você tem um conteúdo.
Então não faz sentido também essa crença de, talvez não seja bom o suficiente. Outro ponto, mas eu só vou ficar bom naquilo que eu faço mais vezes. Então é óbvio que não vai ficar bom esse primeiro. Você pode olhar para esse lado, claro que não vai ser a melhor live que o José fez na vida dele. Não vai ser o melhor conteúdo, não vai ser a melhor situação. Por quê? Porque sempre tem como melhorar. Não melhor, né, pensando de uma forma mais inteligente. Não vai ser perfeito. Só que a gente sempre está em constante evolução. E daí nessa constante evolução, o que acontece? Você tem situações que minimamente, lógico, você tem que se preocupar. Só que tem outras que você não vai ter uma preocupação tão grande. Por exemplo, pensar coisas que você sempre vai estar fazendo. Né? Hoje, por exemplo, eu estava lavando roupa. Lavar roupa não é algo que você vai se preocupar tanto. Por quê? Porque você vai ter que fazer isso com frequência. Então não tem como, vai ficar o melhor jeito que eu lavei roupa, vai ficar assim, perfeito. Beleza. Só que você vai usar a roupa, ela vai sujar de novo, você vai ter que lavar de novo. Ou seja, às vezes não adianta você ficar se preocupando, querendo fazer coisas tão grandiosas, tão perfeito. Por quê? Porque você vai sempre ter que estar fazendo esse processo. Então essa cobrança maior que você está tendo, às vezes nem faz sentido. Lógico que, eu não estou falando que você vai andar com roupa suja, né? Mas você percebe que chega um momento que aquilo vai ser tão natural, que você não precisa se preocupar, que você já sabe o que tem que ser feito. Agora, logicamente, se você nunca lava roupa na vida, você vai ter que aprender para ver o que fica mais prático para você. O que você prefere. O que você prefere. Como que você se organiza melhor. Sei lá, qual marca de amaciante que você gosta, que você prefere. Enfim, você vai testando. Para quê? Para que você chegue no resultado que você gostaria. Mas para isso, novamente, você tem que fazer mais vezes. Agora, imagina se você tem crenças, né? Se tem travas que impedem você de testar esse processo. Você vai cada vez se colocando numa posição de vítima. E daí, quem está nessa posição de vítima, ela não resolve problemas. Porque a vítima, coitada da vítima, ela está ali, céus, vida, meu Deus, como é ruim, como é consigo, eu não posso, não vai. Só que se você está nessa postura, não faz nem sentido. As pessoas que estão nesse processo, às vezes ela nem está querendo resolver o problema. Ela só está querendo, de fato, reclamar. E daí, quando chega, por exemplo, essas pessoas no meu atendimento, qual que é o meu parâmetro? Né? Eu simplesmente mostrar, nesse caso, não tem o que eu faço. Se você não está disposto a resolver nessas situações, se você não está disposto a trazer a questão da autorresponsabilidade. Por quê? Porque todos os problemas que eventualmente estão na sua vida, por mais que às vezes a culpa não é sua, a responsabilidade é. Ou seja, aconteceu. Beleza, e o que eu faço a partir de agora? Então, dentro de todo esse contexto que eu fui trazendo ali ao longo dessa live, desses pontos ali que foi trazendo, quais são as principais questões, né, de tudo isso que eu vim falando ali até agora? É que primeiro você tem que ter essa clareza. Você entenda o processo, né, o que está acontecendo. Porque se você não está entendendo quais os pontos que estão nesse processo como um todo, fica muito mais complicado. Você trazer uma percepção, você querer seguir caminhos. Por quê? Porque às vezes esses caminhos, eles só são coisas que estão passando aqui na sua cabeça que nem faz sentido. É só no calor do momento, às vezes você está preocupado com aquela situação. E daí toda vez que a gente está muito emocionado nas questões, seja com a questão emocional para cima, eu muito feliz, eu muito alegre, eu muito eufórico, ou para baixo, eu muito triste, eu desanimado, eu depressivo, você não vai estar tomando boas escolhas. Por quê? Porque não faz sentido, às vezes, nesses altos e baixos. Quando a gente está na média, quando a gente está como se fosse assim, um processo estável emocionalmente, você consegue trazer uma percepção muito mais tranquila. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Érica. Como que vocês estão? Me contem aí como que vocês estão. Enquanto eu tomo uma água. Dentro dessas questões, então, que nem eu estava falando, mais importante é começar a analisar esses pontos. O que de fato é o problema que eu tenho? Desse problema que eu tenho, eu sei resolver esse problema? Aqui a gente já parte para um próximo ponto que é muito importante. Como que eu resolvo todos os meus problemas? Primeiro,
é eu identificar esse problema. Então, o primeiro passo, identificação. Eu preciso identificar qual é o meu problema. Por quê? Porque a gente não consegue mudar algo que a gente não queira, ou que a gente não sabe que está ruim. A gente só muda coisas que, eventualmente, a gente acredita que não esteja bom, né? Então, se algo está ruim, eu busco melhorar essa situação. Então, se vocês quiserem anotar, vocês estão com caneta e papel aí ou só estão ouvindo, né? Então, ó, vou colocar aqui. Primeiro ponto é trazer essa identificação. Não. Identificação. Show. E agora, beleza, José, já identifiquei. Meu problema é esse daqui. Quem estiver assistindo ao vivo aqui, coloca nos comentários um problema que eventualmente você está passando nesse momento. Pode ser um problema genérico, só coloca ali no comentário que às vezes eu posso trazer, né, reflexões justamente com esses pontos, né, dos problemas que eventualmente você está passando. Para até ficar mais didático, e você já aproveita aqui uma consultoria grátis do José. Então lá, primeiro ponto, justamente essa identificação. O segundo ponto, o que é? O que eu faço, José, para resolver quando eu já identifiquei qual é o meu problema? O segundo ponto é você testar soluções que você já conheça. Como assim, José, testar soluções que eu já conheça? Provavelmente você já sabe o que tem que ser feito. Você só não está fazendo. Nossa, José, parece tão óbvio. É óbvio, sim. E isso é algo que as poucas pessoas fazem. E por isso que elas ficam só naquele processo de reclamar. E a pessoa vê, ela não traz a identificação. Daí fica se perdendo. Ah, não sei se é isso, não sei se é aquilo. Não, agora eu já sei. Pô, é exatamente esse o problema aqui. José, eu estou procrastinando. Esse é o meu problema. Estou procrastinando. Beleza. Agora eu vou para soluções que eu já conheço. Beleza, o que eu já conheço para procrastinação? Putz, me falaram já dessa bendita lista de tarefas. Me falaram já para criar metas. Me falaram já para fazer agenda. Pô, José, toda semana fala, façam sua agenda, tenha uma agenda. Beleza. Então, soluções que eu já conheço. Lista de tarefas, fazer agenda, criar metas específicas, mensuráveis, atingíveis, né, o SMART. Beleza. Já tenho as soluções que você já conhece. Agora, o que é interessante? Dentro dessas soluções, quais os pontos que você vai colocar? Para cada solução que você trouxe, então, por exemplo, a procrastinação. Tem a lista de tarefas. Beleza. Vai colocar lá, lista de tarefas. Quando você fez? Por quanto tempo que você fez? Quando você fez? Qual foi o resultado? Eu fiz a lista de tarefas, só que eu fiz só durante uma semana. E daí eu parei de fazer. José, eu fiz a lista de tarefas e daí eu não estava conseguindo seguir a lista de tarefas. José, eu fui lá, construí a minha agenda, só que eu fiz a agenda só uma semana. E daí depois eu parei de fazer. Beleza. Provavelmente você já tem essa questão. Pô, José, eu já tentei fazer várias vezes essas questões. Só que qual que é o segundo ponto, né? Desse segundo item. Segundo ponto, segundo item. É você olhar e você ver por que você não conseguiu. Qual que foi o sentimento que veio para você quando você estava tentando realizar essa atividade? Então, por exemplo, eu estou procrastinando, eu fui lá, fiz lista de tarefas, mas eu ia prolongando a tarefa para depois. Então, eu tinha lá, gravar vídeo, ia deixando para gravar depois e acabava não gravando. Eu ficava dando desculpa porque eu não estou preparado, ficava dando desculpa porque o tempo não está tão legal agora, vou deixar para depois, estou meio cansado. Ou seja, eu estou evitando fazer, porque eu estou com um sentimento ruim. Opa! Percebe como a gente já vai criando uma construção? Você vai conseguindo entender alguns caminhos? Qual que é o terceiro ponto? Primeiro, identificação. Então, identificar qual é, de fato, o problema que você está querendo resolver. No caso, procrastinação. Segundo ponto, soluções. Anotar soluções que você já tentou. Listar tarefas, criar agenda e colocar esses dois, né? Listar tarefa e criar agenda. Beleza.
Dentro desse segundo ponto, o que acontece que você parou de fazer? Eu estava me sentindo desanimado. Eu estava dando desculpa e deixava para depois e acabava que eu não conseguia seguir. Beleza. Então o terceiro ponto é você buscar quem pode te ajudar. Porque se você não está conseguindo, né, realizar sozinho, o que você faz? Você vai buscar ajuda. E daí dentro dessa questão, o que acontece? Tem muitas pessoas que têm um ego muito grande. E o que acontece? O problema da pessoa que está com um ego muito grande é que ela não se permite ter a ajuda das outras pessoas. E daí qual que é o problema disso? Porque às vezes é uma situação simples. Às vezes é uma situação que você consegue resolver assim, ó, rápido. Só que você só precisa de um auxílio. Então, vamos imaginar assim, o quão difícil é você fazer um laço. É relativamente fácil. Fazer um laço que nem você amarrar o cadarço, né, do tênis, amarrar o tênis ali. É simples, todo mundo sabe fazer um lacinho ali, amarrar o cadarço. Agora, vamos pensar assim, imagine que você tem que amarrar fazer esse laço nas suas costas. O quão complexo é para você pegar e ficar aqui assim e tentar fazer um laço ali nas suas costas. Pô, é muito complicado. Se você for uma pessoa travada, né, aqui eu não digo emocionalmente, mas que você não tenha tanta que não tenha tanta, que você não seja tão flexível com os seus braços, por exemplo, de colocar atrás das costas e afins, você vai ter muita dificuldade. E daí você percebe que, não vou pedir ajuda pro outro porque é algo muito simples, né? O que a pessoa vai pensar de mim? Não vai pensar nada, é lógico, ela vai querer te ajudar. Percebe que às vezes é uma coisa tão simples. Mas é só fazer o laço. É só fazer o laço, mas dependendo do contexto você não consegue. Então, por mais que é simples, por mais que você saiba fazer, pedir ajuda é uma coisa muito importante. Por quê? Porque se você conseguir sozinho, você já teria feito. Daí que vem aquela questão do ego. Aqui vem aquela questão de você, às vezes, não se colocar à disposição de ajustar esses processos. Daí, infelizmente, não tem o que aconteça. Não tem o que faça você dar um próximo passo. Porque provavelmente você já tentou fazer tudo que estava ao seu alcance. E às vezes o que você precisa fazer de fato não é algo diferente. Mas só precisa ter alguém para te auxiliar nessa questão. Boa noite, Pri. Como que você está? Oi para você também. Me conta, está me ouvindo bem? E aproveitando, você chegou agora, me fala qual o problema que você está querendo resolver, que eu posso trazer contextos e explicações direto para esse ponto específico. Boa noite, Andréia, também, que eu vi que entrou. Adriana, Fabiane, boa noite para vocês. Muito feliz em ver vocês por aí assistindo o José aqui. E bom, me fala aí, Pri. Estou bem, que bom, fico feliz. Vamos lá, voltando para o terceiro ponto, vocês pensarem, quem... Boa noite, Janete de Campinas. Boa noite, Janete, tudo bem? Como que você está? Como que está Campinas por aí? Show. Vamos lá, continuando. Deu uma pausinha só para tomar água, mas enfim, voltando. Então, recapitulando, primeiro ponto, identificar qual é o problema de fato. Porque às vezes a gente está tendo muitas coisas e o problema você não está identificado ali de fato. Então, meu problema é esse daqui. Segundo ponto, anotar soluções que vocês já tentaram. Por quê? Porque daí você já tem uma perspectiva. De primeiro, o que você já tentou. E segundo, dentro desse ponto por que você parou de fazer? Qual que foi o momento que rompeu essa questão? Então, lista de tarefas. Putz, José, eu mesmo assim tinha lista de tarefas e ficava procrastinando porque eu estava cansado, porque eu estava desanimado, porque eu estava sem energia. Ou pior, José, porque eu estava inseguro. José, me dava ansiedade. Mas eu não queria reclamar, não queria ter que falar com as pessoas, enfim. Aí o terceiro ponto logicamente, você pensar, quem que pode me ajudar dentro dessa questão? E essa ajuda, às vezes ela não precisa necessariamente ser, aqui do José terapeuta, mas às vezes pode pedir ali para
para outras pessoas, conhecidos seus. Pessoas que eventualmente talvez já passaram por esse processo. Então você vai começar a buscar, né, outras soluções de pessoas diferentes. E é interessante que você vai ver que às vezes essas outras pessoas que você for conversar, elas vão falar coisas que você já tentou fazer. E daí você vai ficar talvez com um pensamento negativo. Que é do tipo de, putz, se aquela pessoa me falou para eu fazer isso, mas isso aqui eu já fiz e já não deu certo, por que será? O que eu vou fazer? Como que eu vou resolver essa situação? Será que eu não posso resolver esse problema? E daí é aqui que você se engana. E é aqui que eu entro um pouquinho mais profundo nesse terceiro ponto, que é você buscar quem pode te ajudar, mas, logicamente, você tem um respaldo de essa pessoa, ela tem competência para te ajudar? Ela tem aspectos, né, mais relevantes para poder te ajudar? Então, por exemplo, se eu estou com um problema no meu carro, eu não vou levar para uma pessoa que não seja um mecânico, porque não faz sentido. Ou seja, eu vou levar lá na mecânica e eles vão falar o que é o problema do carro. Ah, mas tem um amigo meu que diz que sabe mexer com isso, com aquilo. Pô, beleza, mas se ele não trabalha com isso, talvez não seja interessante você levar para ele. Ele pode te ajudar? Pode. Mas não é a pessoa mais adequada para você resolver isso. E daí a gente vai trazendo isso para outros processos. Porque, pô, todo mundo sabe, por exemplo, se eu perguntar para vocês, o que eu faço para emagrecer? Todo mundo vai saber. José, faz uma alimentação mais saudável, começa a fazer atividade física e, começa a correr um pouco. Pô, todo mundo sabe. É basicamente fechar a boca. Agora, dentro desse processo, se eu for uma nutricionista, é muito mais específico. Ela estudou para isso. A função dela é isso. E daí ela vai trazer outros elementos que não são as questões tão óbvias. Por exemplo, o teu amigo lá, ele pode te ajudar a montar uma dieta? Pode. Agora, se você vai a uma nutricionista, ela tem mais competência com relação a essas questões. Por quê? Porque ela estudou para isso. Ela sabe quais os problemas que eventualmente você pode ter, quais as situações que às vezes são contra-intuitivas. Por exemplo, eu já falei não sei se foi um vídeo ou uma live que eu fiz um tempo atrás, que, por exemplo, quando eu estava começando meu processo de emagrecimento esse ano, eu fiz sozinho, eu estava montando minha dieta sozinho. E, logicamente, cortei bastante nas calorias, enfim, não estava comendo doce nenhum. E dentro dessa questão, quando eu iniciei um acompanhamento, né, com o meu preparador, uma das coisas que ele colocou para mim, e eu falei, né, que eu gosto muito de doce, ele colocou uma colher de doce de leite todo dia. Doce de leite. Doce que você passa no pão ali, que é basicamente, né, açúcar ali naquele negócio. Só que é apenas 20 gramas. E é antes do treino. Por quê? Para me dar energia para eu treinar e também me matar a vontade de eu comer doce. Ou seja, olha que interessante. É muito contra-intuitivo. Eu não tinha colocado doce na minha dieta. Por quê? Porque eu queria emagrecer. Só que daí, quem é o profissional da área, ele olhando para a situação, ele falou, José, vamos fazer desta forma que assim, primeiro, o teu treino vai render mais, porque você vai estar com mais energia. Segundo, você mata a tua vontade de doce. E a chance de você fugir da dieta, de você sair do teu planejado, é muito menor. Você percebe que é muito mais tranquilo? Por isso que você tem que buscar, às vezes, um profissional mais adequado. Vamos trazer aqui para a questão emocional. Aí você está reclamando de procrastinação. E daí eu falo para você que, semana passada, qual foi a live que eu fiz? Aprenda a procrastinar. Você tem que aprender a não fazer nada. Você tem que aprender a procrastinar coisas que são necessárias. Por exemplo, domingo não é dia de trabalho, né? Vamos pegar na maioria dos casos. É lógico que tem situações, mas, por exemplo, pensando numa empresa, domingo não é o dia que você vai trabalhar. Domingo você vai lá curtir com a tua família. Você vai sair, passear, você vai dar uma volta, você vai dar mais parecido, você vai sair das redes sociais. Domingo é um dia bom para fazer isso. Ontem, foi sábado, eu particularmente não trabalho sábado e domingo com relação a atendimentos. Logicamente, se for necessário, a gente acaba fazendo. Ontem foi um dia atípico. Eu tinha uma cliente que ela, durante a semana, ela trabalha os horários, né, assim, bem longos, e eu abri uma exceção. Vou atender ela. Inclusive ontem era feriado. E mesmo assim eu atendi ela. Isso aqui é gestão de agenda.
Aí olha que interessante, eu atendi ela quando? 8 horas da manhã. Por quê? Porque eu teria, né, o resto do dia livre. E à tarde eu saí, né, saí de correr no parque, eu vi, nossa, tinha muitas pessoas lá no parque se divertindo e tudo mais. Só que dentro dessa questão, eu fico lembrando, né, de pessoas que eu já atendi que elas estavam tão preocupadas com o trabalho por conta de estar procrastinando já durante a semana que elas não queriam tirar folga. E daí elas queriam compensar, né, o tempo perdido no sábado, às vezes. Só que daí o problema é que sábado, às vezes, ela também procrastinava. E daí virava um efeito bola de neve negativo. Que a pessoa ficava ali se frustrando, a ansiedade já ia lá em cima, e todo o aspecto hormonal da pessoa ia pro lixo. Por quê? Porque em certos momentos ela queria estar fazendo algo, que ela estava procrastinando, mas ela não conseguia, e daí aquilo virava uma pressão absurda para ela. Ou seja, quando você começa a olhar de uma forma mais inteligente, você ter a visão de um profissional que ele vai entender melhor esse processo, vai conseguir te direcionar, o interessante é que, provavelmente, quando o profissional te direcionar, você vai vir com aquele pensamentinho que eu sei que vai vir para você. Putz, mas eu acho que isso aqui é muito pouco. Não, mas eu acho que aqui não vai funcionar. Putz, mas é tão simples isso daqui, José. Será que vai funcionar? Eu digo que, por exemplo, não querendo, né, me gabar, mas já me gabando, faz 5 anos que eu atendo. Eu sou terapeuta já desde 2019. Já atendi centenas de pessoas, principalmente esses últimos 2 anos, que eu venho atendendo todo dia, todo dia. Então, por mais óbvio que pareça, eu sei o que funciona, porque eu já testei com vários clientes. E daí é aquela questão, quando a gente fala de questões emocionais, é muito simples o processo. Só que não é porque é simples que não funciona. Porém, o que tem que ser feito é pelo tempo determinado da forma correta. Isso que pega. Porque às vezes vocês estão querendo fórmula mágica. Às vezes está querendo algo complexo para compensar as cagadas que você fez no passado. Isso não faz sentido. Então, pensando novamente no tema da live. José, como eu faço para resolver todos os meus problemas? Primeiro, esquece o teu passado. Esquece as desculpas que você já deu. Esquece as crenças que você tem. Lógico que eu estou falando aqui de uma forma só subjetiva, né? Porque não tem como você esquecer, né, do que aconteceu e afins. Mas, enquanto você ficar dando atenção a essas situações, você vai ficar continuando nos problemas. E eu acho muito interessante, né? Porque, por exemplo, eu estou rolando os anúncios. Vocês provavelmente, talvez já devem ter visto algum vídeo meu falando, né, sobre procrastinação, sobre as travas mentais, sobre a questão de você vir com atendimento. E daí é interessante, né? As pessoas estão aqui. Nossa, ó, tem vocês assistindo a live, eu vejo as pessoas nos meus stories, aí eu vejo as pessoas curtindo a minha publicação, mas a pessoa não vai lá no link da bio para fazer o teste de travas, por exemplo. Ou a pessoa vem pro teste de travas e daí a pessoa, putz, José, mas eu não consigo fazer o tratamento. Ou quando a gente pensa em fazer coisas diferentes, a pessoa já vem com uma desculpinha. Ah, não, mas aqui eu não posso. Ah, não, mas aqui agora tá difícil. Ah, não, mas aqui agora não sei o que lá. Ou seja, a pessoa sempre vai se desculpando. Ainda a pessoa que vem pro atendimento, ainda até eu fico mais feliz, né? Que pelo menos a pessoa tomou uma decisão de entender melhor sobre o processo. Agora, eu sei que tem pessoas assistindo aqui que tem problemas, que gostariam de resolver esses problemas, que já tentaram resolver sozinhos e não conseguiram, mas a pessoa nem dá um próximo passo, ela não dá. Em vez de colocar aqui no comentário, por exemplo, da live, um problema que a pessoa está passando e poderia ter já uma resposta, a pessoa não faz. Em vez de ir lá no direct mandar uma pergunta para mim, a pessoa não faz. Eu coloco a caixinha de pergunta ali nos stories, a pessoa não coloca a pergunta. Por quê? Porque às vezes a pessoa tá, sei lá, com vergonha, tá com dificuldade, acha que é uma pergunta simples, que é o bobo. Só que daí, né, vamos trazer uma reflexão aqui para vocês. Quem que está perdendo mais com isso? Eu, graças a Deus, hoje, né, todos os meus clientes, estou atendendo. Então, minha vida não vai mudar muito com relação a você mandar ou não mandar uma mensagem, você iniciar ou não iniciar um tratamento comigo. Lógico que é muito bom, eu estou aqui para ajudar, né? Eu estou aqui para auxiliar, eu estou aqui para atender, estou aqui para fazer negócio, enfim. Só que, pensando nessas questões, quem está ali, né, só observando,
entre aspas, tem muito mais a perder. E eu sei que pode parecer ruim a gente pensar dessa forma. Só que é realidade. Né? Enquanto você, de fato, não tomar uma decisão de eu preciso mudar e eu vou atrás de formas diferentes ou de pessoas diferentes para me auxiliar nessa jornada, vocês não vão conseguir mudar. Vocês vão continuar sempre na mesma situação. E o interessante é que você não precisa esperar até ficar tudo ruim para você buscar ajuda. Por quê? Porque é muito melhor quando você pede ajuda antes. Quando o problema é menor. Quando as soluções que você precisa são mais tranquilas. Por quê? Porque quanto antes o problema está menor. Porque você não está com esse problema grande de uma hora para outra. Você foi construindo esse problema. Aí pensa, há quanto tempo que você está carregando essa situação? Há quanto tempo que você vem procrastinando aquelas decisões que são importantes? Há quanto tempo que você está ali sofrendo essas questões emocionais? Há quanto tempo que você queria estar fazendo um processo diferente e não está conseguindo? Há quanto tempo que você está ali suportando ansiedade, baixa autoestima, frustração? E aquilo vem ali, corroendo você por dentro. Só que daí você não quer se mostrar a pessoa, entre aspas, fraca. Você fala, não, mas eu posso, não, mas eu consigo, não, mas eu dou um jeito. E daí você está aí tudo estrupiado. Então, caminhando para o final aqui da live, não quero se estender muito mais aqui no domingão com vocês, né, já que não tem também tantas dúvidas aqui nos comentários, vou recapitular rapidinho, né, quais são os 3 pontos para vocês resolverem todos os problemas. Primeiro, identificar qual de fato é o problema. O que de fato está acontecendo. Qual é o fato que aconteceu e o que não está, né, conseguindo dar esse próximo passo. Segundo ponto é eu buscar soluções que eu já testei, que eu já tentei. Então, quais formas que eu já tentei resolver esse problema? Daí, primeiro, dentro desse tópico, você vai entender se você só não fez por tempo necessário, pelo tempo necessário. Então, por exemplo, eu quero emagrecer 30 quilos e eu fiz a dieta durante uma semana. É óbvio que você não vai ter resultado nenhum. Né? Por quê? Porque é muito pouco tempo. Para 30 quilos você precisa, sei lá, talvez 2 anos fazendo um processo de emagrecimento. Aí, dentro das soluções que você já testou, você já viu quanto tempo que você tentou elas e você vai ver o que fez você sair dessa solução. O que fez você pausar ela. Será que foi uma questão emocional de, eu não estou vendo o resultado? Será que veio uma questão de, talvez eu não tenha competência para fazer isso? Será que você emocionalmente, sei lá, desistiu desse processo, que achou muito difícil, que achou muito complicado? Aí você vem para o terceiro ponto. O terceiro ponto, então, para resolver todos os problemas é, se eu já tentei sozinho, então já identifiquei o problema, já tentei algumas coisas e não consegui, eu vou buscar pessoas que possam me auxiliar. E daí, se o processo ele é mais emocional, eu vou buscar pessoas que sabem lidar com o emocional. Se você percebe, talvez eu tenha uma trava, José, porque não pode, eu sei exatamente o que tem que ser feito, eu sei como é para fazer e eu não consigo. Então talvez você tenha uma trava. Será que você tem a trava da autoconfiança? Será que tem a trava da perfeição? Será que você tem a trava da procrastinação? E o que você faz? Se você está com dúvida, você vai buscar o profissional da área. E daqui, logicamente, como eu sou terapeuta, eu estendo a minha mão. Falo, tá aqui, minha mão está estendida para você. Você quer vir identificar quais são suas travas? Você quer, de fato, entender o que precisa ser feito para dar no próximo passo? Principalmente, se você quer ter um suporte de alguém que está ali do seu lado, que não vai te julgar, que não vai te criticar, que não vai reclamar do que está acontecendo, e sim, te dá um direcionamento, te dá suporte, te dá orientações que são válidas para você, personalizado, individuais. Se é isso que você está buscando, prazer. Meu nome é José, eu sou terapeuta e eu posso te ajudar. Agora, se você só está buscando uma pessoa para confirmar que você tem um problema e você não consegue resolver porque as coisas são muito difíceis, porque, porque o governo, porque isso, porque aquilo, aí paciência. E não venha mandar mensagem para mim, porque eu não estou aqui para ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Mas basicamente, esses 3 pilares que vocês têm que ter para resolver todos os problemas. E saiba que
Esse post vai entrar até amanhã. Eu tava revendo uns posts que eu tinha feito. Ó, deixa eu até abrir aqui de novo, rapidinho. Eu vou postar amanhã, às 9 horas da manhã vai sair um post que toda crise, ela tem 3 elementos. Deixa eu até abrir aqui a prévia do... Ó, toda crise tem 3 elementos. 3. Tem uma solução, tem um prazo de validade e tem uma lição para a vida. Pensa isso, que eu tenho certeza que a próxima crise que você estiver, ou se você estiver passando uma crise, é muito importante que você saiba isso. Toda crise, ela tem solução. Não tem coisa que você não consiga resolver. Lógico que tem situações que você consegue, você tem um certo controle, e tem situações que você não tem controle. Mas toda crise tem solução. Sendo que, às vezes, a sua solução é realmente acabar. Então, vamos pensar numa pessoa que está com problema de saúde, está com diagnóstico. Tem solução. A solução dela, no caso, é a hora que ela partir. Aquele problema acabou. Foi solucionado. Não da forma ideal que a gente gostaria. Talvez você está esperando um milagre. Aí você não vai se preocupar com questões emocionais. Aí você vai se preocupar com a tua questão da sua crença. Eu, José, acredito em Deus. Eu acredito que sim, existem milagres. Então, eu já vi pessoas que estavam com problemas de saúde e foram curadas. Só que, lógico, vamos pensar numa questão mais trazer para o lado terapêutico. Sim, a minha fé, eu sempre estou ali alimentando ela. Só que tem muitas coisas que racionalmente eu tenho que fazer. Aí não é dependência do divino, digamos assim. É dependência de eu botar a cara também. Eu penso assim, Deus não vai estar ali se preocupando com coisas que você pode fazer. Ou você pode se comprometer, você pode tomar uma decisão, você pode buscar ajuda, você pode dar um próximo passo. Então, primeiro ponto da crise, tem solução. Segundo, tem prazo de validade. Uma hora vai acabar. Não é para sempre. Não é para sempre. Então, uma hora vai acabar. Você que às vezes decide quanto tempo você vai ficar dando atenção para isso. E o terceiro, e o mais importante, é uma lição para a vida. Você consegue aprender, você consegue ter uma lição de todos os problemas, de todas as crises que você tem. Só que para isso, você não pode estar no filtro dos problemas, no filtro da vitimização, no filtro de olhar só para o lado negativo. Quem de vocês já ouviu a teoria do quarto escuro que eu sempre falo? Qual que é a teoria do quarto escuro, José? Você está num quarto e ele está escuro e tem várias prateleiras nesse quarto. E nessas prateleiras tem coisas boas e tem coisas ruins. E você está com uma lanterna na tua mão. Você vai colocar a lanterna. Se vem algo ruim, como que você se sente? Ruim. Aí o que você faz? Você vira para o lado, tem algo bom. Como que você se sente? Bem. Ou seja, se você colocar a sua atenção, e aqui eu estou falando dos seus pensamentos. Pega essa analogia. Esse quarto escuro é o teu pensamento. Nos teus pensamentos, na tua cabeça, tem coisas boas e coisas ruins. Agora, se eu veio ao pensamento algo ruim, lanterna para algo ruim, por que eu vou ficar colocando a luz nesse algo ruim? Não faz sentido. Para de ser burro. Coloca a lanterna para algo bom. Ou seja, em vez de eu ficar pensando em algo ruim, algo negativo, eu vou virar essa lanterna, eu vou mudar o meu pensamento para algo positivo, para algo melhor. E dentro dessa questão José, mas eu tô com um problema X, não tem algo positivo disso? Claro que tem. Você pensar aí agora, o que eu posso fazer para me sentir melhor, mesmo tendo isso? Você consegue olhar possibilidades para quê? Para trazer recursos. Porque mesmo que o problema seja muito grande, você tem que olhar para os recursos. Quem decide não olhar para recursos, pensar só no lado negativo, está se vitimizando. Aí paciência. Se você está se vitimizando, o problema não é meu. Você está ali alimentando esse processo. E daí, novamente, usa a teoria do quarto escuro. Em vez de ficar alimentando, em vez de ficar pensando em algo ruim, você muda esse aspecto para o algo melhor. Esse algo melhor não é que é uma coisa boa que vai acontecer necessariamente, mas é um recurso melhor. Quais possibilidades eu tenho para que eu possa ajustar essa questão, para que eu possa não sofrer com isso, para que eu possa, mesmo nessa situação difícil, conseguir dar um próximo passo. E daí isso você vai alimentando esse teu condicionamento.
Isso é um músculo que você vai exercitando. Se você muda o pensamento, vai mudar o sentimento, o lado emocional. E se você muda o teu lado emocional, consequentemente, a tua reação, os teus comportamentos, eles vão mudar. Por quê? Porque se eu penso algo ruim, eu me sinto negativo, eu me sinto ruim. Eu me sentindo ruim, meu comportamento vai ser ruim. Logo, se eu penso em algo melhor, se eu penso em algo bom, o meu sentimento vai ser bom, vai ser melhor, vai ser positivo. Se eu estou pensando positivo, se eu estou melhor, os meus comportamentos vão ser condizentes com esse processo. É só você pensar na lógica. Quantas vezes que você acordou bem? Aquele dia que talvez você acordou disposto e você lá e fez as coisas. Mesmo que eram coisas chatas às vezes. E daí quantas vezes você acordou num dia que você não estava muito legal? Só que às vezes que não era chato, mas putz, não estava muito bem. Logo, vai ser diferente esses processos. Então se você traz todo esse questionamento, tenho certeza que vai te auxiliar muito para você conseguir ajustar essa próxima semana e ir resolvendo esses problemas. Primeiramente, né, lógico, entendendo essas questões e segundo, buscando soluções talvez diferentes ou principalmente, né, pessoas que possam te auxiliar nessa jornada. Então, me coloquem aí quem está, né, pessoas ao vivo. Tem alguma dúvida? Enquanto eu tomo água, ou se não tiver dúvidas, eu finalizo. Enquanto às vezes tem pessoas que têm dúvidas ou não têm dúvidas, deixo uma tarefa para vocês. Ó. Qual que vai ser a tarefa da semana? Basicamente, vocês listarem quais são os problemas que vocês têm, quais problemas que vocês estão enfrentando e seguir esses 3 tópicos. Primeiro, então, né, é logicamente identificar os problemas. Segundo, anotar as soluções que vocês já tentaram, que vocês já testaram. E terceiro, é você buscar pessoas que possam te auxiliar nessa resolução desse problema. E logicamente, se você faz isso, a chance é que você consiga ir resolvendo essas situações da melhor maneira possível. Show! Maravilha, Jamaica! Que bom que você recebe com gratidão. Fico feliz. E olha que você já sabe, né? Semana que vem tem muita coisa boa pra a gente continuar nos processos. Bom, é sobre isso. Foi um prazer estar aqui por mais uma live. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda nos comentários, manda no meu direct, manda nos stories. E semana que vem estaremos aqui para dar continuidade a essas lives. Forte abraço e até a próxima.